Parte 2 do livro O Trovejar do Silêncio de Joel Goldsmith. Do irreal para o real. Capítulo 4. Quem te disse? O mundo nunca poderá ir além da ideia de usar um poder para superar o outro e penetrar no reino do não-poder enquanto não for solucionado o mistério do Gênesis. Neste primeiro livro da Bíblia, encontramos dois depoimentos sobre a criação, que são completamente conflitantes e contraditórios. O primeiro capítulo é obviamente o trabalho de um místico que atingiu a completa união com Deus e percebeu que o universo inteiro é tão somente pura consciência que se manifesta como forma, ao passo que o capítulo seguinte nos relata uma criação da mente. O primeiro relato da criação é a revelação da atividade da consciência em toda a sua pureza e eternidade. Mostra-nos o desenvolvimento de um universo espiritual, onde há luz antes que existam sol e lua, onde as colheitas estão no solo antes que as sementes serem plantadas, e onde está o homem antes da mulher. O que é formado da consciência nunca nasceu. É apenas uma emanação da consciência, que nunca teve início e nunca terá fim. Pois, enquanto houver consciência, haverá causa para a forma. Quando a consciência se mostra como forma, pode parecer como semente ou como árvore adulta, sem nunca ter passado pelo processo de crescimento. A consciência ou alma, a quem chamamos Deus, revela e expressa a si mesma como um universo espiritual, sem concepção nem nascimento. Em outras palavras, a criação é a imaculada concepção de Deus, revelando a si própria como identidade espiritual, expressa em forma humana, animal, vegetal ou mineral. Assim, de fato, Deus, ou consciência, é a única essência e substância da Terra, mesmo do que se mostra como pedra ou areia, assim como é a substância da nossa verdadeira individualidade. No Gênesis, aprendemos que Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, em meio à perfeição e harmonia, rodeado apenas de bondade, amor e beleza. Felicidade e harmonia reinaram até que sobreveio algo que as destruiu e expulsou Adão e Eva do jardim. Esse algo sempre ficou mais ou menos enigmático, para se desfazer o mistério por completo no segundo e terceiro capítulos do Gênesis. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus, mas não tinham ciência de sua nudez. Tinham corpos, mas por terem a mente pura, não havia neles o pudor. Os corpos eram apenas coisas normais e naturais. E por que, pois, ter vergonha deles? O que lemos a seguir é que Adão e Eva ficaram envergonhados por terem percebido sua nudez. De repente, a crença do mal invadiu suas mentes e eles começaram a se cobrir e esconder. O que eles estavam encobrindo e do que eles estavam se escondendo a não ser da crença do mal nas suas mentes? E Deus disse a Adão: "Quem te disse que estavas nu?" Nesta pergunta está resumida toda a essência da vida humana. Todos nós estamos na mesma condição em que se encontrou Adão. Enquanto conservamos a crença do bem e do mal, seremos Adão a se esconder, o Adão que está fora do Éden, e por essa razão estaremos todos a encobrir a nossa nudez. Todos nós nos escondemos de alguém ou de nós mesmos, ou estamos escondendo algo por nós próprios, pelo medo que isso venha à luz. Por quê? Porque habitamos o reino dualista do bem e do mal. Quem nos disse que isto é bom e aquilo é mal? Quem nos disse que é mais moral cobrir o corpo do que expô-lo? Quem disse que é pecado? Quem criou tal condição? Para todas essas perguntas, Deus, na essência, quer dizer que Ele não o fez. Ele nunca disse que houvesse algo de errado quanto a um corpo nu.
ou que houvesse algo de errado sobre a face da terra. O pecado que se arrastou para dentro do Éden não foi uma maçã nem o sexo, embora as religiões tradicionais assim o identifiquem. O pecado foi a aceitação de dois poderes. E quando o homem começou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomou sobre si o dualismo universal. E assim não pôde mais se dizer tão puro que não visse a iniquidade, pois agora já vira e conhecera o bem e o mal. O segundo capítulo do Gênesis afasta-se radicalmente do primeiro, pois é um relato de uma criação mental, uma mente produzindo imagens mentais. Não uma realidade exteriorizada, mas formas mentais em pensamentos, mente aparecendo como pensamento, mutável como o tempo, pensamentos que nunca saem do reino da mente para adentrar no reino do ser. A verdade concernente a essa questão é que, quer achemos que 2 vezes 2 são 4, quer não achemos, não podemos mudar o fato. 2 vezes 2 são 4. Não há nada que se possa fazer a respeito. Seria assim, mesmo que nós não o achássemos, porque o fato é: o nosso achar não pode tornar algo verdadeiro, mas, no silêncio interior, que é uma atitude de escuta, de aprendizado de Deus, na qual Ele faz soar a sua voz, o coração derrete. Desaparece o pecado, a doença, as faltas. E Deus nos faz saber o que realmente é. Apenas no reino do ser estamos fora do pensamento, onde a realidade é. Haverá quem não tenha tido bons pensamentos ou que não tenha tido maus? Qual de nós não terá tido pensamentos agradáveis ou desagradáveis, saudáveis ou doentios, puros ou pecaminosos? Assim acontece porque os pensamentos gerados unicamente pela mente são sempre bons ou maus. Essa criação mental não é obra do espírito ou da consciência, mas uma criação da mente carnal, dualista, feita da dicotomia, que pensa correta ou incorretamente, sem a consciência de Deus como guia. Todo o mundo sensorial, feito daquilo que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear, não tem existência a não ser como criação da nossa mente carnal, que por sua própria natureza e princípio é irreal, é inconstante, sem substância de suporte, com seus pensamentos que se alternam do bem para o mal, e vice-versa. A partir do momento em que compreendemos que o segundo capítulo do Gênesis descreve a ação da mente, temos a chave para sua superação, para nos elevarmos para além da mente e do pensamento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não temos a capacidade de pensar como Deus. Mas quando a mente é transcendida para além do pensamento, e em nós se faz o silêncio, Deus pode fazer soar sua palavra através de nós. Quando nos tornamos capazes de ir além do reino do pensamento, para a elevada esfera onde não se tem opiniões sobre qualquer coisa ou pessoa ser boa ou má, e temos o desejo de ser perfeitamente transparente às instruções de Deus. Ele fala a nossos ouvidos. Ele nos mostra a realidade espiritual que existe ali onde há aparência humana, do homem de carne que não pode agradar a Deus. Mas, nesse momento em que Deus fala, o homem de carne é transformado no Filho de Deus e volta de imediato para o Éden, onde, como Filho de Deus, vive sob a sua direção. A crença em dois poderes é o que nos prende às alternâncias dos pares de opostos, harmonia e discórdia, pobreza e abundância, vida e morte, doença e saúde. Na medida de nossa habilidade em permanecer centrados em nosso ser interior, descobrimos que só há um poder, que não é bem ou mal sob qualquer aspecto, e isso nos torna livres e nos traz a paz da compreensão. O único demônio é o conhecimento do bem e do mal. Decidimos que algo é bom e o é para nós, ou que algo é mal
e também assim o será, embora a verdade seja. Não há nada que seja bom ou mau. É o nosso pensar que assim o faz. Livrando-nos dos pares de opostos, podemos parar a gangorra da mente humana, o que não é de fato tão difícil ou impraticável como parece. Perguntaram-me muitas vezes, como posso parar de pensar? E eu encontrei o modo. No momento em que posso olhar para uma pessoa ou condição, sabendo que não é boa e nem má, meu pensamento para e minha mente se aquieta. E isso é o seu fim, pois agora não emite pensamentos em que possa se fixar. Não penso o bem e não penso o mal. Tudo o que sei é que é. Estou de volta ao centro do meu ser, onde está todo o poder. Nossa mente não tem descanso quando pensamos a respeito das coisas ou pessoas, tanto em termos de bem como de mal. Mas ela descansa quando abandonamos todos esses conceitos. Após bastante experiência lutando contra qualquer forma de erro que possa, razoavelmente, ser imputado à raça humana, e após ter visto uma boa parte de erro ser reduzida a nada pela simples descoberta da não existência de bem e de mal, já que só Deus é, atingimos a condição que nos permite ter convicção suficiente para responder ao nosso Pilatos particular, nos termos de Jesus, o Cristo. Não terias nenhum poder sobre mim, não fosse aquele que te foi dado do alto. Ao longo de meus anos de trabalho de cura, aprendi que a falha na cura se dá na medida em que eu aceite a pessoa ou a situação como boa ou má. A cura ocorre com a percepção assim expressa. Isto não é bom, isto não é mal. Não há nem bem e nem mal, pois aqui só há Deus. E onde está Deus, está o Espírito do Senhor, e aí está a liberdade. Quando vivíamos no Éden, isto é, em harmonia e perfeição como puras manifestações divinas, éramos deuses inteiros e completos, e o modo de retornarmos ao jardim é nos livrarmos dos pares de opostos. Obtemos a completa harmonia quando não desejamos o bem mais do que desejamos o mal, pois quando desejamos algo, embora peçamos estar a desejar o que é bom, não temos meios de saber se o nosso desejo satisfeito resultará em bênção ou dano. Mesmo uma coisa aparentemente desejável e muito perseguida, como ter muito dinheiro, pode ser danosa e destrutiva, como muitas pessoas penosamente descobriram. Os ensinamentos tradicionais da metafísica concordariam que devemos nos elevar acima do mal, mas continuam a espreitar o bem à distância, na esperança de ver o mal transformado em bem. E é aí que cometem um erro que resulta na incapacidade de atingir a harmonia total. Enquanto nos fizerem acreditar que algo seja bom e que algo seja ruim, ficaremos fora do jardim do Éden. Um dia com saúde e outro doente. Um dia jovens e com vitalidade, e outro dia velhos e fracos. Esses pares de opostos se alternam de maneira cíclica. Só quando não desejarmos a harmonia e a riqueza, mais que a pobreza e a discórdia, e buscarmos apenas o que era original e primordial no Éden, subiremos para além dos pares de opostos para entrar na vida eterna. Nesse estado de consciência, estamos puros o bastante para habitar o jardim do Éden, que é um estado de ausência de desejos, de contentamento com o ser. A pureza original de Adão e Eva consistia nessa ausência de desejos. Eles eram da substância de Deus e recebiam tudo de que necessitavam pela graça de Deus. Deus era o seu próprio ser, era sua vida. Deus formava e governava seus corpos. Todos os dias se regozijavam das coisas boas da vida, até que, no meio desse paraíso, a ideia de bem e de mal se insinuou em suas consciências. Depois disso, não mais caminhavam bem-aventurados pelo Éden, mas saíram para o mundo,
onde se tornaram o homem e a mulher da terra. Eles mudaram do estado de felicidade completa do ser para o estado de consciência no qual tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte, pela sua mente, e ter os filhos com dor. E enquanto mantivermos acesso ao conhecimento do bem e do mal, nós também estaremos vivendo no mundo como Adão e Eva, que foram expulsos do Éden. Estaremos sujeitos às vicissitudes e às mudanças, aos acidentes, às limitações e à velhice. No 8º capítulo de Romanos, lemos que o homem de carne, isto é, o homem Adão, não pôde agradar a Deus, não está sobre a lei de Deus, e só é filho de Deus se o Espírito habitar nele. Não esqueçamos, porém, que nós não somos dois. Não há um homem real e outro irreal, assim como não há um universo real e outro irreal. Só há um universo e é real. Só há um de você e é real. De fato, o homem de carne é o homem real mesmo antes de o Espírito de Deus despertar nele, pois o primeiro e o último Adão são ambos seres espirituais. Aquele era puro antes de ser expulso do Éden, e este purificado após o seu retorno. E assim é que você e eu somos puros filhos de Deus, nascido no Éden, mas nutrimos ainda um sentimento de bem e de mal. Vivemos como homens e mulheres de carne que não podem agradar a Deus e que não podem estar sob a sua lei até que, num dado momento de nossas vidas, nos seja revelado que toda a diferença entre os Adão e Eva originais, criados por Deus puros seres eternos, e nós, está em conhecermos o bem e o mal. Se quisermos voltar ao estado etênico e voltarmos a ser homens e mulheres que éramos no início, pura criação, tudo o que temos que fazer é nos livrar do nosso falso conhecimento do bem e do mal. Na realidade, tal conhecimento pertence ao reino da teoria, da crença, dos conceitos humanos. Devemos estar dispostos a encarar toda e qualquer condição, boa ou má, na nossa vida, no país ou no mundo, com uma convicção. Eu renuncio a você, a ambas. Daqui em diante, não mais a reconhecerei nem bem e nem mal. Conheço apenas Deus manifesto. Pela visão espiritual, eu observo a consciência manifestando a si mesma em formas imortais, eternas, harmoniosas, abundantes. Daqui em diante, só aceitarei a revelação da criação verdadeira, onde há luz sem que haja sol e onde tudo é harmonia. Não há outro caminho, e quer estejamos, quer não dispostos a aceitar essa ideia, o segredo do viver harmoniosamente reside na capacidade de nos privarmos de todas as nossas apreciações e julgamentos sobre situações e pessoas. É difícil dizer isso porque no começo temos que viver uma vida dupla. Por exemplo, é inevitável que tomemos conhecimento do mal no mundo, más condições e às vezes más pessoas. Não há dúvida de que, como fez o Mestre, poderemos precisar expulsar aqueles homens maus que ocupam lugares importantes no governo para fora do templo, votando contra eles e expondo sua corrupção ao mundo. Embora tudo deva ser feito com tal desprendimento, como se fôssemos interpretar um papel na peça. Na peça da vida, seu papel pode ser o de um ladrão que roubou muito dinheiro, mas o crime perpetrado na peça não o prejudicará e nem o beneficiará. Estaria só interpretando um papel e se comportando como um personagem e exigia. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel, apenas representa. E tão logo desça o pano, retira a maquiagem e volta a ser ele mesmo. Assim é conosco. Dizemos e fazemos coisas neste estado de dualismo em que vivemos, mas temos que aprender a ter um sorriso incrédulo dentro de nós mesmos, pois lembramos que somos apenas atores desempenhando um papel.
e desse modo não aceitamos as aparências como valores. De fato, temos de censurar o mal. Às vezes temos de votar contra ele, outras temos de marchar contra ele e, não raro, temos que corrigir crianças e até mesmo adultos. Isso, porém, deve ser feito sem uma convicção real de nossa parte, e reconhecendo que este é um mundo de aparências, e as pessoas que nele habitam ainda não despertaram para o grande segredo da não existência de bem e de mal, seja nas pessoas, nos lugares ou nas coisas. Temos de ser capazes de olhar para as pessoas à nossa volta com a silenciosa anuência em nossa mente. Eu sei que neste cômodo não há ninguém ruim, nem pensamentos maus, nem ladrão e nem mentiroso entre os presentes. Mas não basta. Temos de ir um pouco além e acrescentar. Porém, não há ninguém bom. No começo de nossa jornada metafísica, era difícil para muitos de nós não ver o mal. Porém, é muito mais difícil alcançar o estado de consciência que nos eleva acima do bem, acima da boa saúde e do bom suprimento. E nos recolhemos ao reino da consciência, onde, mesmo que exteriormente vivamos uma vida comum, cultivamos uma profunda convicção. Não quero aceitar as aparências, não as aceitarei. Ficarei no é. Deus é, e só Deus é. Não pode haver boa ou mal condição. Só Deus pode ser. O primeiro capítulo do Gênesis é um relato sobre um universo espiritual, povoado de seres espirituais que não viviam dos efeitos, e sim da causa, que não viviam só de pão, que não tinham de ganhar a vida pelo suor da fronte. Ao contrário, no segundo e terceiro capítulos, o conhecimento do bem e do mal criou um sentido de separação de Deus. Após o que o homem vive pelo poder e pelos efeitos, vive pelo pão, pelo dinheiro, pelo pulsar do coração, pela luz do sol, vive pelas coisas criadas, em vez de viver do Criador. No presente momento em que estamos lendo, tudo isso poderá não parecer difícil de aceitar porque, se tivermos renunciado e abandonado a dicotomia bem e mal, seremos puros e imortais, seres eternos, sem pecado ou vergonha, sabedores de que há nada para temer, pois estaremos vivendo pela graça de Deus. Não nos esqueçamos, porém, que o amanhã nos trará problemas que tentarão nos jogar para fora do Éden. Amanhã teremos o correio e o telefone que tentarão nos hipnotizar com as aparências do bem e do mal. Quando sobrevêm tais momentos, lembremos que é preciso ser fortes, mas também é quando a graça de Deus vem nos capacitar para mantermos nossa integridade espiritual. A grande verdade, a de não haver bem e mal em todas as formas, é o segredo do não poder, é o segredo da vida pelo qual a humanidade sempre procurou. Isso foi chamado de busca de Deus, de santo graal e etc. E quando é achado, se é que é achado mesmo, o que se nos depara é que não há bem e mal. Quando os homens descobrem este segredo, seus pés caminham direto para o paraíso, pois descobriram a realidade última. É apenas o ter comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que mantém um homem fora do reino de Deus. Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 4. Vou deixar aqui um complemento, na minha parte, dizendo que no estudo do livro Um Curso em Milagres, que casa muito bem com os ensinamentos de Joel Goldsmith, fala sobre a questão do pecado e o perdão. Nesse caso, o pecado original, que tanto já ouvimos, é relativo a Adão e Eva, ao fruto proibido, ao que nos dizem que já nascemos pecadores devido a isso, retratando tanto o ensinamento de Joel Goldsmith quanto do Um Curso em Milagres, ensina que não somos pecadores. Não há pecado. O pecado é uma condição da mente,
da mente carnal. Não é verdadeiro, é ilusório. No curso em Milagres fala que Deus não conhece o pecado, Deus não conhece a iniquidade. Ele não nos julga, Ele não nos pune e nem nos recompensa, porque não é necessário recompensar. A recompensa ela veio por algo que fizemos que é bom. Só que o bom e o mal, ele não existe. Ele é uma condição da nossa consciência. Nós somos o mesmo e que fomos criados. Não houve alteração. Nós continuamos sendo o Filho de Deus, o único Filho de Deus, criado como Pai, sem pecado, puro e eterno. Essa é a volta que a gente precisa de fazer no nosso sentido. Entender que toda essa bagagem que temos no nosso interior, toda essa bagagem de pensamentos, lembranças, crenças, isso realmente não é nada. É uma programação, seja ela individual ou coletiva. Todos nós temos a nossa programação interna, que é passada aí de geração em geração, e nós acreditamos nela. Porém, eu deixo aqui uma reflexão para nós, é que nós somos seres invisíveis. Você não se vê, você não vê o seu espírito, você vê a carne, mas você não vê o espírito. Tudo aquilo que é real é invisível. O bem-estar, o amor, o perdão, tudo isso são coisas invisíveis ao que chamamos de sentidos físicos, e são eles que são reais. O mal e o bem não existe na forma espiritual. Só existe aquilo que Deus criou, e tudo que Deus fez foi bom, e tudo que Deus fez permanece sendo bom. Nós não temos nenhuma condição de mudar aquilo que Deus fez. Tem uma passagem de Joel Goldsmith que ele fala sobre o nascer do sol. O sol ele sempre nasce de manhã, quer queira, a gente queira ou quer que a gente não queira. E nós não podemos impedir isso. Assim é a criação de Deus, ela permanece a mesma. O máximo que você pode fazer é se esconder do sol ou tampar do sol, com uma sombrinha, um óculos, se esconder do sol. Mas ele não deixa de brilhar, ele não deixa de ser o sol. Assim é com a nossa descendência, a nossa real filiação, a nossa real identidade. Nós continuamos sendo filho de Deus. Isso não vai mudar. A nossa herança, ela permanece, mas podemos aceitá-la ou não, tá bom? Vou terminar por aqui. Deixe o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e compartilhe o vídeo, para que mais pessoas tenham acesso. E até a próxima. Tchau!